Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira e mais um acerto de contas, levando informações aí para você de casa, informações sempre conectadas com a população, informações importantes sobre saúde, bem-estar, política, religião, enfim. É o que nós estávamos conversando aqui nos bastidores. Sexta-feira é um dia diferenciado, você aí no seu conforto de casa, e hoje nós vamos falar de estética dental. Se é assim que eu posso chamar, né? É isso, doutor? Boa noite, doutor Cláudio Fernandes aqui conosco. Já vai falar aqui conosco um pouquinho. Olha, como é que tá meu neto? Lindo, tem que trazer ele aqui, eu quero ele terça-feira aqui no programa. Os dentinhos dele estão aparecendo aí pro doutor. Ô moleque bonito, o senhor já viu, né, doutor? Não, é lindo, viu? É lindo, parece com o vô. Parece comigo. Rebouço, e aí, Rebouço, como é que foi tua semana? Tudo em paz? Excelente, para a glória de Deus, fazendo hoje 51 anos de idade. É mesmo? 51 aninhos. Olha aí. 18 de agosto. Você é mais velho que eu, 1 ano, hein? Eu fiz 61 agora, né? Em julho. Dia 31 agora. E eu 50 em março, 50 anos. E isso é uma bênção, né? Fazer mais de um século, ou de meio século, aliás. Isso significa que você está mais para lá do que para cá. Isso significa que Deus me quer aqui falando alguma coisa ainda. Porque senão já teria morrido, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Dar aqui uma boa noite para o nosso convidado, para vocês e para vocês que estão assistindo em casa. E nessa noite nós estamos recebendo o doutor Cláudio Fernandes, que tem nada mais, nada menos do que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, uma carreira de 40 anos promovendo estética dentária. Ele é especialista em estética dentária. Ele é graduado pela UFC, especialista em próteses, especialista em prótese, especialista em implante, mestre e doutor na área de clínica de odontologia, coordenador do curso UFS de aperfeiçoamento em odontologia estética, coordenador do curso Estéticas, arte em resinas compostas, membro titular da Academia Cearense de Odontologia. Olha a importância que eu levei para vocês aí de casa. Olha o currículo dessa pessoa. Isso é importante quando vai contratar um profissional, ou um advogado, ou um médico, ou um dentista, um psicólogo. Olhar, sempre estamos batendo essa treca. Olhar para ver se o cara sabe o que está fazendo. Eu estava aqui conversando nos bastidores, eu fui lesionado por um dentista em São Paulo, que eu fiquei com a boca sangrando durante 2 anos. Meu Deus. Né? Porque um trabalho mal feito de estética. Ele lhe devolveu o dinheiro, ele reparou, consertou? Não, eu estou processando. Então você foi lesionado e ainda foi lesado. Lesado, Então é muito importante. E vocês vejam bem, eu estava aqui nos bastidores conversando o seguinte. Indicação, vivia dentro de um programa de TV, o cara se apresentando, isso, aquilo. Famoso, né? Famoso, você quer dizer? Conhecido. Doutor, eu nem esqueci, já vou lembrar o nome, eu vou colocar aqui no ar, porque aqui é doa quem doeu, eu não estou nem aí. Fez mal feito e tem que ser dito, né? Doutor, mas que prazerzão tê-lo aqui, e nós vamos falar um pouquinho de saúde bucal, né? É isso, inicialmente, boa noite, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar por essa iniciativa de vocês aqui, que está sempre produzindo informação séria, né? Para que a população fique realmente informada e não fique influenciada por essas informações que a gente pode, não vou dizer enganosas, mas uma omissão de informação ou informação mal recebida do que existe em várias áreas, inclusive na parte da saúde, na parte da odontologia, onde a gente vê informações, né, que o leigo interpreta de uma maneira diferente. Doutor, na grande verdade é que existe enganação, né? Eu tenho alguns amigos cirurgião plástico que falam, pô, às vezes chegam umas meninas aqui, eu queria tirar uma gordurinha, mas, minha filha, onde você está vendo a gordurinha? Que eu, como cirurgião, não estou enxergando. Aí ele acaba não fazendo. Aí vai em outro faz. Faz por causa do quê? Faz por causa da grana.
não tem a questão ética envolvendo aquele profissional, não tem a questão de pensar no próximo. Vai dizer que é isso. Com certeza. É só a grana. É só a grana, entendeu? Então, vocês aí de casa têm que prestar bem atenção, procurar informações, dar uma olhada se esse médico, se esse dentista não tem processos em andamento. Não é isso, Rebouças? Eu sempre falo, quando você vai procurar um médico, principalmente se é um procedimento mais invasivo, é tão barato, sai barato demais uma consulta com um advogado da sua confiança, para que aquele advogado faça um levantamento, né? Se aquele médico responde processo, se foi condenado, se foi absolvido. Porque responder processo também não quer dizer que a pessoa é um mau profissional, Culpado, não. é verdade. Porque o Marcelo falou aqui de um profissional que ele foi aí, um dentista, cirurgião dentista, né? E teve um problema, parece que até sangramento teve tudo. Mas nós temos que entender, eu sou especialista nessa área de responsabilidade civil e criminal dos profissionais da área da saúde. E uma coisa que nós temos que entender é que o erro médico, ele pode ocorrer. Claro. Quanto mais um cirurgião opera, mais Ele tem um propenso risco, está a acontecer algum erro. É verdade. Um cara que só opera 10 pessoas por ano, é difícil ele errar, ter uma quantidade de erro. Agora um cara que opera 200, 300 pessoas, 100 pessoas por ano, ele vai estar mais propenso a acontecer um erro. Agora existem erros que não podem acontecer, o chamado erro crasso, né? Aquele erro que é absurdo. Por exemplo, eu advogo em um processo, não vou falar nomes aqui, eu advogo um processo onde a mãe da minha cliente, ela morreu de câncer, e o médico que retirou a mama dela, viu ali um câncer agressivo, um câncer violento, e não encaminhou aquela mulher para um oncologista. Simplesmente disse para ela que não, está tudo bem agora, pode ir para casa. E de repente aquele câncer veio de uma forma super agressiva e aquela mulher sofreu muito e morreu muito rápido. Então aí é um erro crasso, é um médico, né, que se dizia mastologista, nem na especialidade dele eu encontrei mastologia, se dispôs a operar uma mulher, a retirar a mama dela com câncer, e cometeu um erro crasso, um erro que é imperdoável, um erro que não pode acontecer, de encaminhar aquela paciente agora para um acompanhamento de um médico especialista em câncer. Então, existem erros como esse, mas existem outros erros que podem ocorrer no dia a dia de qualquer médico, de qualquer especialidade. Né? Até um erro de distração, por exemplo, já vimos casos onde foi esquecido em uma cirurgia, dentro de um paciente, que aquele paciente infeccionou, teve dores e tudo mais, quando foram ver, tinha uma gaze esquecida dentro do paciente. É grave. Foi fechado, costurado com a gaze. Mas é um erro de displicência que pode acontecer por causa de um enfermeiro, né, do enfermeiro, ou às vezes é um médico que opera, é outro que costura, que fecha, que sutura. Mas a responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele. Não estou dizendo que não vai ter responsabilidade. Vai responder. Vai responder. Agora o que eu digo é o seguinte, não é todo erro que diz que aquele médico é um mau profissional, ou não conhece a área dele. Né? Tem que ver, há casos e casos. Agora, acontecendo um erro, e agora o doutor, né, aqui é um médico que trabalha com estética. Não é isso, doutor? Exato, eu trabalho nessa área. Na área de estética. E aí já é diferente. O médico que trabalha na área da estética, a responsabilidade já é maior. Porque a doutrina, toda a jurisprudência, a doutrina diz que o médico cirurgião plástico ou o médico que trabalha com algum estético, o cirurgião, o dentista, o nome é cirurgião dentista, né? Mas é um cirurgião dentista. Claro. Né? Então, não é, o pessoal acha que dentista é uma coisa que não fez uma faculdade. Não, é um cirurgião dentista. Claro. Então, quando mexe com estética, existe uma coisa chamada obrigação de resultado. Obrigação de resultado. Como é isso que a jurisprudência senhor, e a... ouvi isso. Essa obrigação de resultado. Bom, infelizmente eu não trabalho nessa área da odontologia legal, onde eu poderia aprofundar um pouco sobre esse tema. O que eu posso falar com relação à estética na área da odontologia, como em qualquer outra área, é que existe um fator muito forte nesse contexto todo que chama-se subjetividade. Ou seja, o que é bonito para você pode ser feio para mim ou vice-versa. Sim. Inclusive, isso acontece durante o trato com o profissional paciente na nossa área. Por exemplo, um paciente que chega no meu consultório e pergunta, doutor, eu estou querendo, o senhor não está achando que o meu dente está escuro? Então, isso é uma resposta que depende muito mais do próprio paciente, porque é uma questão subjetiva. Sim. Agora, a partir do momento que o paciente chega e fala, eu não gosto do meu sorriso está escurecido, está escuro, não gosto da tonalidade do meu sorriso, eu gostaria de melhorar.
aí o profissional chega, eu tenho um tratamento específico para isso. Mas não o profissional embutir e induzir um tratamento onde está o peso maior na subjetividade. Sim. Eu digo o seguinte, chega um paciente no consultório do cirurgião dentista e diz assim, doutor, um amigo meu fez um procedimento na arcala dentária. Sempre amigo meu, a história é essa. Não, é porque o cara vai usar como parâmetro. Que ficou o dente dele branco, alvo como a neve. E eu quero o meu assim. Eu, Carlos, não acho bonito. Mas tem gente que acha. A dentição alva como a neve. Eu acho doutor, feio. dá para ficar Mas assim? aí é a individualidade de cada um. É estético. Se o cirurgião disser, dá para ficar alvo feito a neve, branco como a neve, aí ele tem essa obrigação de resolver o resultado. Se ele não conseguir deixar branco, bem branco, ele não... Exatamente é por isso que hoje em dia existe uma parte do tratamento, do prévio do tratamento, que a gente chama de a prova prévia. Ou seja, você simula o que vai ficar antes do paciente decidir se realmente quer daquele jeito. Que antigamente você, dentro dessa subjetividade, você prometia, vai ficar desse jeito. Você acreditava e acredita na palavra do profissional. Sim, lógico. Mas a partir do momento que hoje em dia você mostra na própria boca do paciente uma prévia do que vai ficar, existe um comum acordo nessa aprovação. Certo? Então, a partir do momento, no meu ponto de vista, que existe essa aprovação mútua, eu acho que a responsabilidade fica de cada um. Exato. E isso é fantástico, porque é exatamente... É um acordo, né? Entendo o que eu estou dizendo aqui. Eu não Exatamente, estou aqui... do jeito que eu digo que tem responsabilidade civil e criminal do profissional da área de saúde, também tem a parte da defesa desse profissional. Né? Ele não é... isso que você fez é fantástico. É preventivo. Né? Um acordo diz, é isso aqui, está aprovado, é isso aqui, pronto. A obrigação é aquela ali. Não é a mais do que aquilo, nem a menos. Então ficam os dois lados resguardados, né? Mas prestar sempre bem atenção nas consultas, nas falas. É revoltante, porque você falou bem, você acredita no profissional que está atendendo. Veja bem, se eu procuro um cirurgião plástico, eu quero ficar mais bonito, vamos dizer assim. Se eu procuro um dentista na área de estética, porque eu quero que a minha boca sorriso, alguma coisa, sorriso e tal. Então eu acho que essa negociação entre o profissional é muito importante, sabendo que sempre pende mais para o lado do profissional, a opinião do profissional. Claro que sim. E se o profissional ele é formado dentro de uma ética, ele vai dizer assim, não, Carlos, não vamos fazer isso porque isso não vai ser legal. Ele vai também instruir. Tu tá entendendo, doutor? Exatamente. O papel do profissional nesse momento é orientar o paciente, não induzir nem impor um tipo de tratamento. Ele, o profissional, como o preparo que ele tem na área, qualquer que seja esse profissional, na área de serviço, na área de saúde, em qualquer área que seja, ele usa o seu preparo profissional, que teve através de estudos, né, passou anos na faculdade se preparando para isso, e ele, como vê que cada caso é um caso, ele tem que fazer a avaliação de cada caso e orientar o paciente para, dentro dessa orientação, o paciente decidir. Logicamente, a decisão tomada de tratamento específica cabe ao profissional, mas a orientação, para isso, vamos supor, nesse caso específico que estamos falando sobre cores, né, cor de dente. Tem gente que gosta de dente muito branco, outras pessoas querem dar uma melhorada no seu sorriso sem chegar a um sorriso tão branco. Então, a cor, nesse caso aí, ela não vai interferir em termos de saúde. Mas a partir do momento que o paciente diz, vamos supor, eu quero um dente super claro, como você falou da cor de neve, né? Eu quero desse jeito. O profissional tem condições de fazer isso. Agora, quando ele vai fazer isso aí, baseado na escolha mútua, a decisão mútua, cabe ao profissional uma boa execução daquilo. Então, a execução do trabalho, né, que vai ficar na boca, ele tem que ser bem feito, independente da cor que foi escolhido pelo paciente. A escolha dele é individual. Mas desde que seja bem feito e que obedeça os princípios biológicos de saúde, como todo procedimento tem que ser, independente da estética, né? Bom, o doutor com 40 anos de bagagem, de estrada, vamos dizer assim... Menos um pouquinho, viu? São 37. Não precisa falar a sua idade não, mas a gente já calcula aqui mais ou menos. Mas 37 mas aqui, é um bom, 37 tá quase 40 anos não, mas eu espero chegar muito mais. Com quase 40 anos de bagagem, tá entendendo bem o que eu estou falando, porque... Formou novo, né? É muito, Rebouças, é muito desgastante, é muito revoltante você viver quase 3 anos com gosto de sangue na boca. Não, que é isso, absurdo. Que é isso, absurdo. Eu já advoguei em vários casos de erro de procedimento, onde porque assim, além da dor, do gosto de sangue na boca e de outras coisas, ainda tem a vergonha, geralmente são mulheres, né, que me procuram, ainda tem a vergonha de falar que ficou com o seio torto,
né? Que ficou com uma cicatriz que não pode mais usar um biquíni, né? Ou um caso mais aberrante que eu vi, eu até já falei disso aqui uma vez, ela ficou com uma entrada no nariz que não tem jeito, ela foi pro Ifo Pitangui, o Ifo Pitangui quando era vivo, lógico, né? Fez uma vez, ela voltou lá de novo e disse, eu não mexo mais, que só vai piorar. E não tinha jeito, porque o pessoal acha que tudo tem jeito na cirurgia reversível. plástica. Não tem. Ficou um V, ela tem que botar um emplasto, sabe, a cor de pele, para sair na rua, para ficar mais disfarçado, o povo não ficar só olhando pro rosto dela. É um absurdo. É verdade. Né? Eu concordo com você e entendo que isso ocorra, mas a gente também tem que ver o outro lado da coisa. Eu não vou dizer que foi o seu caso específico que aconteceu esse problema, mas o resultado final de um tratamento, seja ele qualquer, ele também depende da responsabilidade do próprio paciente, certeza. Da manutenção e do segmento dos cuidados. Eu não estou dizendo que é o caso específico e que nem todos os casos que acontecem é porque o paciente não tratou direito, não cuidou direito da sua saúde. Pós-operatório. Mas assim, às vezes, a informação como ela é passada, leva-se à impressão de que sempre foi o profissional que fez um procedimento que foi inadequado e que causou um problema. Logicamente que isso acontece. Acontece muito. Bons e maus profissionais acontecem em qualquer atividade profissional, né? No caso específico da área que eu trabalho, logicamente que existem os erros, né? Não vou dizer que isso acontece. No meu caso, doutor, eu tinha 50 anos de idade, eu tenho 61 hoje, eu não tinha uma cárie na boca. Eu sou um cara que me cuido muito, sempre fui um cara que... No entanto, tive a vaidade, porque eu tinha... como é que chama? Mordida. Ruminante. Bruxismo. Então desgastou a parte de baixo. Mas eu não tinha uma cárie na minha boca. Aí eu falei, poderia só feia a parte de baixo. Não, ele me convenceu a não fazer tudo. Tá bom, então eu vou fazer tudo. E aí o tudo acabou em nada e eu quase passo a ter vários... Depois procurei outros profissionais responsáveis, pós-graduados na área, falaram, não vou mexer muito, vamos esperar a coisa melhorar para ver o que a gente vai fazer. Mas inflamou? Como foi? Se sangra o dia todo, como é que não inflama? Meu Deus, que coisa grave. É um negócio surreal, mas enfim, é assim. Então, isso é um alerta para a sociedade, né, Rebouça? Para que pesquisa lá quem é o cara, pesquisa. Eu sou adepto ainda e acredito que uma grande pesquisa é a propaganda boca a boca. Né? É aquele paciente que fez um bom tratamento com o doutor, que ficou satisfeito. Com certeza. E alguém vai, rapaz, quem foi o fulano de tal? Agora mesmo eu indiquei uma dentista. Faço hoje, né? 50 anos de idade, fiz hoje, graças a Deus. E eu não tenho uma cárie e nenhuma obturação, nunca tive. Eu só vou ao dentista para fazer limpeza, mais nada. E indiquei. Até agora, uma dentista que eu fui nova, muito boa. Eu não sei mas o boca a boca é fantástico. Doutor, né? eu não sei o que minha mãe comia, como que minha mãe... o período da gestação, porque em relação a dente, meus dentes sempre foram muito saudáveis. Cárie, algumas vezes aparecia e logo eu cuidava. Agora, assim, eu fico assim admirada como é que tem gente que tem coragem de colocar uns dentes tão brancos que a gente praticamente nem vê o rosto. Mas nós já falamos, isso aí é muito, muito. E assim, doutor, quando vai alguém e fala, doutor, eu quero muito, muito branco. E o senhor sabe que vai ficar fora de um padrão de naturalidade. O senhor fala ou deixa? Não, logicamente a gente tem como fazer uma orientação, explicar o que é moda, né? Que moda foi feito para sair de moda. Mas assim... O desejo, quando está envolvido a subjetividade, o profissional não pode passar por cima da vontade do paciente. Sério? Ele nos procura para resolver. Se eu for lá no doutor, assim, o resultado, exato, né? Quer aquele resultado? Bota no contrato. Eu posso ir no doutor Cláudio falar com o doutor, é o seguinte, eu quero que os meus dentes sejam azul. E é uma escolha tua. Se tiver uma forma moderna, vamos dizer, de pintar o dedo de azul como se fosse uma unha e tal, ele vai fazer, sim, agora ele tem que me dar a qualidade do trabalho. Ele pode ser azul, mas desde que seja bem adaptado ao organismo, que não cause problema de saúde, que a gengiva não inflame. Nesse nível assim, por exemplo, você vai no cabeleireiro, fala, eu quero meu cabelo verde, o problema é seu. Exatamente. Assim, entendi. Eu costumo usar esse exemplo, né? Por coincidência, eu uso exatamente esse exemplo. Por exemplo, a mulher chega, uma paciente do sexo feminino chega e diz, olha, eu quero meus dentes assim, dessa coisa, tal. O que é que você acha? Não, a gente fala do que é o natural, considerado natural.
Mas quando, por exemplo, você vai para um cabeleireiro e pede para você fazer a pintura do seu cabelo azul, vermelho, o que seja, você pinta, mas desde que é feito ponta seca, ponta dupla, ressecamento, não tem esse lance, Sim, né? sim, tem Então, tudo ela isso. faz de uma forma que o cabelo fique saudável. A cor Claro, é uma escolha a dela. subjetividade. Mas a objetividade, no caso, a saúde dental, a adaptação de peça, saúde periodontal, que é a gengiva que está próxima àquela peça, ela tem que ser observada e obrigatoriamente preservada. Ou seja, o trabalho tem que ser bem executado. Né? Logicamente, só para complementar, a gente pode tomar como exemplo que essa roda aqui, onde o nosso colega aqui, o aniversariante, disse que não tem nenhum problema, pacientes, no caso, que tem um problema de inflamação gengival, outro que não pode ver uma propaganda de uma bala que já começa a sentir dor de sensibilidade. Então, cada caso é um caso. E cada caso é um universo diferente a ser tratado. Você tem as suas ferramentas que eu posso utilizar no seu caso, mas não vou utilizar no seu. Mas dentro dessas ferramentas que eu utilizo com o meu preparo, com a minha orientação, com meus estudos, usar a melhor ferramenta para lhe dar o melhor trabalho. E a melhor dentro orientação. do que você me procurou para fazer. E a melhor orientação. Exato. Porque o ser humano tem aquela questão do eu quero fazer. Só né, a pessoas meio imaturas, porque eu quero, é bonito, eu quero branco neve e tal, não sei o quê. Aí o dentista vai, faz o trabalho, faz bem feito, aí quando ela olha, fala, ixi, mas ficou muito branco, ó. Pois é. E aí morreu Maria. É irreversível? Não é tem que não é trocar, irreversível. Até porque a maioria é lente, né? Não é no tem que próprio. trocar. Mas aí é onde entra o lance do objetivo desse seu programa. Ou seja, levar a informação e evitar o erro na informação que você recebe. Na informação que você recebe. Por exemplo, quando se fala hoje em dia, fiz lente. O que é lente? O que é faceta? Isso. Então, isso são informações que o leigo, quando vai lá no Google, porque a primeira coisa que ele faz é o doutor Google, o doutor Instagram. E aí se lasca. Né? As informações do grupo de WhatsApp, né? Então, tudo que chega através dessas mídias... Porque o amigo fez, a amiga fez, também tem tudo isso. De informação que chega ao paciente através dessas mídias, ele esquece a informação principal, que é o profissional. Ao invés dele tirar a dúvida procurando o profissional, eu estava falando aqui nos bastidores aqui com a Áurea, que às vezes o paciente chega no seu consultório já com a receita do que o profissional tem que fazer. Ele já quer dar aula pro dentista. Ele diz, olha, eu quero que você faça assim. O ser humano é assim. Baseado nessas verdade, informações, que são, de certa forma, eu não vou dizer que são informações enganosas, mas é informação mal... Distorcida. Mas tem muita informação, né? Complicada. A gente vive num mundo hoje onde as informações têm que ser checadas, né? Procurar um profissional que tenha... Principalmente isso. Agora, a de cautela, eu sempre digo o seguinte para os profissionais: faz um termo, coloca tudo que foi conversado, porque depois a pessoa muda. Não, eu falei para pôr branco, mas não era branco assim. Eu falei. Por isso que hoje em dia tem a prova antes do tratamento. Você faz uma informação prévia, assinar, né? O paciente vê através do espelho como é que vai ficar na própria boca, uma prévia do que vai ser o tratamento. O que está mais na moda hoje, doutor, nesse negócio? Porque é moda, né? Você Continua, sabe que tudo é moda, né? Roupa é moda, cabelo Continua é as moda. lentes, né? Continua as lentes, Aliás, vou indicar para o senhor o meu cabeleireiro. O senhor sabe que não sei se o senhor percebeu, mas eu uso prótese. Não, né? Ele é careca. Eu me dou bem com a minha calvície. O meu dou bem. Mas o senhor vai ficar muito bem com a prótese aí, viu, doutor? Olha aí, quem sabe. Mas vai lá. Qual que tá na moda hoje? Assim, eu não vou dizer infelizmente, né? Mas ainda é o que se fala mais hoje em dia, em termos de odontologia estética, é o uso de lentes e facetas, né? Aproveitando a oportunidade para explicar um pouquinho essa diferença de lente e faceta. Porque às vezes uma pessoa fala lente, outras vezes fala faceta. Na odontologia a gente trabalha com materiais, então dependendo do tipo de material que você utiliza, a gente utiliza uma nomenclatura específica. Existe a porcelana e existe a resina composta. Geralmente, quando a gente fala sobre lente de contato, a gente está falando sobre uma camada de material de cerâmica, de porcelana, que é colocada, fazendo analogia também, a unipostiça é uma camadazinha, uma capinha que você põe no seu dente e modifica a forma e cor. Bem assim. Geralmente, quando esse material é utilizado, é a cerâmica, a gente fala que é uma lente de contato. Quando eu utilizo resina composta, essa nomenclatura chama-se facetas de resina, certo? Mas o princípio do tratamento é o mesmo. Você coloca o material sobre o seu dente para mudar cor e forma.
Só modifica o tipo de material e aí vai modificar o quê? Qualidade, sobrevida, preço, preservação ou não da estrutura dental para você colocar. A higiene disso é complicada, não é não, doutor? Porque você tem a lei. A higiene bucal, ela é complicada por natureza. Mas piora, né? Porque eu penso, né? Eu Se não no tenho natural certeza. já é difícil você fazer a higienização, imagina você colocar uma coisa que tá ali sobre o dente que você tem que limpar ainda mais. Que pode acumular ali dentro. Exatamente. Então aí é que tá. Que tem que ser Esse bem, é o ponto. bem adaptado para evitar A problema. vedação tem que ser perfeita. Exato. A chegada na gengibre, eu não vi o Google não, mas eu passei por isso. Tem que ser perfeito o tamanho, para não afetar na hora de você Associada morder, a uma boa escovação. não cutucar a gengibre, porque o meu problema foi esse. Maior, aí quando... Então o teu procedimento foi esse, foi botar uma lente. Uma lente. O meu foi um pouquinho diferente, eu estava explicando pro doutor. É outro tipo de que a gente precisa tirar a dúvida. Muitas pacientes às vezes perguntam, mas eu vou fazer lente, eu tenho que desgastar todo o meu dente. As lentes de contato que são de porcelana, elas têm desgaste mínimo, que a gente chama de desgaste minimamente invasivo. Então são pequenos desgastes, mas você realmente ainda tem que fazer um certo desgaste, mas não é tão exagerado. É como se lixasse, doutor? Exatamente, você faz uma ligeira asperização, né, e para delimitar a borda do preparo, fica a parte técnica para falar, fica pouco tempo para falar. Mas é mais ou menos isso aí. Já a coroa total, você desgasta a estrutura total foi feito do dente. no meu. Como se fosse, eu gosto de fazer muita analogia, como se fosse uma caneta e um bocal. Isso. Então quando você desgasta o dente, você Fica coloca, inclusive igual cobre, quando uma caneta e cola-se exato. o outro dente E desencola muitas em cima. pessoas acham que para colocar lente tem que deixar o dente desgastado dessa forma. Tem gente que faz coroas e diz que fez lentes. Aí só não vou fazer lente, o meu colega, meu amigo, meu vizinho desgastou, ficou só os cotoquinhos, né, que chama. Isso. Aquilo ali não é lente, aquilo ali são preparos para coroas, que são preparos um pouco mais invasivos. Daí a velha frase que se diz, cada caso é um caso. Às vezes eu não posso resolver o seu problema através de lente, só com coroa ou vice-versa. Então fiquem ligados aí, nós vamos pro segundo bloco agora e voltamos já já. Eu esqueci de falar do Flaviano, o Flaviano estava aqui atrás de mim, mas chama aí, Flaviano. Fiquem ligados, voltamos já. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Voltando aqui para o segundo bloco, papo bastante interessante, né? Questão da boca, né? Boca é um negócio que é o visual, a entrada da saúde, o hálito, né? O cheiro. Doutor, tem muita gente que faz esses procedimentos, eu tenho alguns amigos, e depois reclamam do mau hálito constante. Por quê? Bom, é preciso se falar que a causa principal do mau hálito não está no dente, apesar de estar na boca, mas está na língua, certo?
em média de 85% a 90% das causas do mau hálito vem da língua. A língua, ela é como se fosse um tapete cheio de... Absorve tudo, né? De tentáculos, certo? E entre esses tentáculos, esses microtentáculos, acumula bactéria. Por isso que é importante escovar a língua. Exatamente. Então, na parte posterior da língua, esses tentáculos, vou falar assim para ficar mais fácil de entender, são mais profundos e lá atrás, algum tipo de bactérias que são chamadas anaeróbicas, elas produzem, através da sua alimentação, gases que são sulfurosos, e esses gases que causam mau hálito. Olha aí. Logicamente, existe um restante, os 10%, e esse restante vem de causa periodontal, que no caso a gengiva que fica sangrando, a má higienização de próteses que são mal adaptadas, cáries, né? E também ainda existe a parte que vem pulmonar, não é nem de estômago. Muita gente fala que mau hálito vem do estômago. É um erro que existe nessa interpretação. Ixi, Maria. Então aqueles caras que vendem cápsula para você tomar para o estômago para passar o mau hálito, então o mau hálito do estômago vem quando você dá um arroto. Então, o ar que mas passa e pelo o estômago. refluxo, doutor? Não causa? Não, mas assim, quando você fala... Quando você está falando, você não está jogando o ar que vem do estômago para fora. O então estômago não está fechado, você está falando e vindo o ar que vem do pulmão. Entendeu? Então, esse ar que vem do pulmão, se ele tiver, por exemplo, pacientes que são cardiopatas ou então que eles têm problema de pressão, que tomam medicação para regularizar a pressão, algum desses medicamentos, quando ele é metabolizado pelo organismo, ele libera algumas substâncias que são sulfurosas, vai para o pulmão e o pulmão libera esses gases através do ar. Então, esse ar que vem do pulmão passa, logicamente, pela boca, e você vê um mau hálito como se fosse da boca. Mas essa porcentagem mínima, né, pode ser metabolismo de várias drogas, pode ser medicação, pode ser alimento, certo? Agora, assim, do estômago não vem, a não ser que Olha você só, Não, Rebouça, os caras uma estão... queda de um mito grande aqui hoje. Na verdade, já se sabe, isso é porque existe Então os caras estão metendo o 7-1 aí, né, Rebouça? Aí, sabe o que a gente escuta? Diário, não tem os caras que vendem cápsula de alho para mau hálito? É porque o alho, na realidade, o metabolismo dele causa mau hálito. Você sabe-se que, por exemplo, toda pessoa quando acorda de manhãzinha tem um mau hálito normal. Tem. A pessoa que está de ressaca fica com o chamado bafo de onça. Por que ele tem um bafo de onça na ressaca? Porque o álcool, quando ele é metabolizado, ele libera gases e tudo mais. De manhãzinha, por que tem mau hálito? Rapaz, eu não sabia disso. Que Por que legal. que tem mau hálito Peraí, de Por que manhãzinha? nós temos mau hálito de manhãzinha? Você passa o tempo todo com a boca fechada, respirando, as bactérias lá atrás ficam se acumulando, ficam fazendo metabolismo de um resto de alimentar que está na sua boca, que vai liberando gases, e manhãzinha está assim. E manhãzinha você pega, escova os dentes, vai se alimentar, o ar vai ser liberado e esse mau hálito desaparece. Desde que seja essa a causa. Certo? Você vai higienizar Mas a olha boca. que interessante, eu tenho Eu tô 61 besta com e eu não isso. sabia dessa questão do hálito. Eu sabia que da língua poderia provocar, mas eu não imaginava que saía do pulmão, né? Que é o hálito Pulmão do também não Uma sabia. porcentagem, sim, quando algumas drogas que o seu ingere... E até a lógica, né? Porque é de onde vem o oxigênio da fala, né? O ar Doutor, da fala. aí nesse caso, com a escovação da boca... Aí sai, olha. A higienização é importante em tudo, né? Certo. Inclusive nessa parte social. Eu ouço muita polêmica também sobre os líquidos, né? Pra Enxaguante lavar. bucal. Enxaguatório. Enxaguante O enxaguatório bucal. ele é um complemento da higienização. Né? Por exemplo, eu também, fazendo analogia para explicar para o paciente quando a gente está falando, vamos supor que uma sala que está suja. Se você chegar nessa sala e apenas borrifar um perfume, ela vai ficar cheirosa, mas o sujo permanece. Claro. Certo? E aí vai dar infiltração na parede, e aí vai com todos os problemas. Quando o perfume desaparecer, você vai sentir o cheiro do mofo, porque você não limpou a sala. Então, quando você limpa a sala, passa detergente, limpa tudo, tira toda essa sujeira e põe o perfume, não tem por que ficar mais Eita, fedendo. coisa Agora tem um médico aí, o doutor Da Laí mesma Ribeiro. forma é a boca. O doutor Se Laí você não higieniza, não remove essas bactérias... Mas o doutor Laí Ribeiro falou o seguinte, que ele é contra o uso de... Desculpa, quem? Lá em Ribeiro Doutor falando Laí do Ribeiro. peixe. Não, calma, deixa eu ouvir o doutor, que ele é especialista. Ele disse aí, está na internet, não sei o que estou dizendo, que ele é contra a higienização bucal por enxaguatório, porque ele falou que mata as bactérias boas e prejudica as... Olha só, Não, ele disse, eu sei o que é isso aí que ele falou. Ele Não, falou, peraí, deixa o doutor Não, falar. Mas, você explicou Mas deixa que o doutor, falou. ele já Deixa ele entendeu, falar. deixa ele falar, quando Rebouça. você usa pela manhã. Não, é todo Não, qualquer na horário. realidade é o seguinte, olha, existem enxaguatórios e enxaguatórios. Não, vamos Existe lá, é medicação para dor de cabeça, desde um paracetamol até a morfina.
Então, a potência da medicação vai depender da droga e da quantidade. A água pode ser... Você viu recentemente uma mulher, um dos Estados Unidos, morreu porque ingeriu 2 litros de água num pouco período de tempo. Exatamente. Ele morreu por isso. Morreu afogado, né? Exato. Então, dependendo da dose, o remédio se torna veneno. E nos enxaguatórios existem também umas indicações. Eu não sei se o ouvinte ou se vocês estão lembrados que quando você vai para o consultório do dentista, a primeira coisa que ele faz antes de fazer o exame é pedir para você fazer um bochecho prévio para limpar a boca e fazer. Aquilo ali não é qualquer enxaguatório, é um enxaguatório que ainda é um pouco discutido se vale ou não fazer isso, mas é um enxaguatório à base de clorexidina. A clorexidina é um bactericida, certo? É uma substância que regula um pouco a sua bactéria. A flora bucal. Nós temos bactérias na nossa boca que tem que estar lá para nos proteger. Então, se eu vou matar o inimigo e mato também o meu amigo... É isso que o Laí falou. Então, a dose, isso é o que acontece, por exemplo, a gente pode fazer uma comparação com a quimioterapia. Por que o paciente é tão abalado? Porque a dose da medicação é tão forte que tira até as próprias defesas do organismo. Então, quando você faz o uso exagerado e prolongado de algum enxaguatório, por exemplo, a base de clorexidina, você começa a diminuir também a flora bucal que está ali para lhe proteger. Então, não é porque o enxaguatório é contraindicado, é como ele é utilizado, a quantidade, a dose e o tipo. Eu vou só puxar um assunto aqui, eles podem até rir que eles são cheios de gracinhas, inclusive também o órgão genital da mulher, se lavado muitas vezes. Olha, ele é Tira. Não, é porque tá ele é falando dentista, não é ginecologista. Mas são 2 bocas, calma aí. Não tem dente não tem. Ô, menino, calma. Não, mas ela eu tô falando dentro de uma lógica. Tô falando dentro de uma lógica ou não tô? Exatamente. Essa mania de usar esses shampoos íntimos. Eu já ouvi um ginecologista falando que o uso contínuo demais disso prejudica a saúde da mulher. As mucosas do organismo, Exatamente. por exemplo, a boca, órgãos genitais, olho. Olha, o pastor só pensa... Não, minha irmã, porque não tem mais... tem médico que diz, eu já vi. Não, seus assuntos é porque não hoje em dia, mais. doutor, hoje em dia, você Ele gravar estica. vídeo com novidade, os caras querem gravar vídeo com novidade. Não, hoje, Ele estica. Deixa, peraí, só um minutinho. Aí o que acontece? Pela ordem. Já vi médico dizendo que você não deve tomar banho todo dia. Deixa o doutor responder, vai. É por isso que eu estou falando, assim, eu já falei no bloco anterior, Absurdo. que assim, todo mundo se baseia pela internet, por Google, Instagram, Isso, verdade. Twitter, grupo, informações que saem em grupo, e esquece de procurar a fonte que é mais fidedigna, que é o profissional da área que você está com dúvida. Se eu estou com a dúvida se eu devo entrar ou não com um processo, será se vale a pena, será se cabe aquele processo, eu procuro um advogado, eu não vou me informar porque o vizinho fez. Procura um bom, procura um picareta também, senão você está com Doutor, problema. por que eu toquei nesse assunto? Porque o senhor mesmo disse que acaba prejudicando o lado bom da coisa. Exato, é porque as mucosas do organismo, elas têm bactérias que estão lá para nos proteger. Nos defender, exatamente. Eu não sei se vocês já viram quantas vezes eu vi a história de teve uma infecção, foi obrigado a tomar muito antibiótico para debelar essa infecção e atacou o intestino, o estômago ficou... É como você disse da quimioterapia, tudo que é exagerado. Exato, a medicação, no caso o antibiótico, foi tão potente que tirou inclusive as bactérias que estão no organismo da gente para proteger o meu intestino, o meu estômago. Então, tirou a proteção que aquelas bactérias estavam ali para fazer, porque debelou inclusive essas bactérias. 99% das pessoas que foram internadas com Covid tomou tanto medicamento que foi hemodiálise. Deixa eu falar aqui. Ei, Flaviane, e aí, como é que você tá, meu amigo? Pega o microfone aí para falar um pouquinho conosco aqui. Boa noite. Como é que você está gostando aí? Ele tem uma pergunta inteligente para fazer. Agradeço mais uma vez pelo convite. Parabéns aí pelo programa e estou aqui fazendo a caricatura da nossa você não tem amiga nada aí. para perguntar pro Da doutor, Áurea, né? já tá pronta? Deixa eu ver aí. Não vai ver nada. Você não vai ver nada agora. Vou sim. Já que o assunto é sobre higiene bucal, né? O dentista aí, aquelas massinhas que nascem, né? Na garganta. Isso tem a ver mais com alimentação ou é algum outro tipo de problema assim? Não, na realidade aquilo ali são produtos que são feitos por algumas bactérias que estão ali, que são um local de defesa do seu organismo, certo? Então, na garganta existem as nossas glândulas que estão lá e existe parte que são de proteção. O primeiro sistema de defesa no organismo está por ali. Então, quando algumas bactérias que estão acumuladas ali produzem substâncias, elas são acumuladas naquela regiãozinha lá e você libera. Aqueles são, como se fosse dizer, dejetos de bactérias, entendeu? Então, ele não entrou.
parou ali, filtrou e é Mas liberado. é um meio de proteção. Exatamente, é o primeiro meio de proteção que a gente tem, né? Legal. Então não há, tipo, a pessoa querer se livrar daquilo ali, Não, existe aquilo ali, cirurgias para na isso? realidade, não? por exemplo, quando você tem amidalite, né, que você tem que remover as Tira a amígdala. amígdalas, aí você perde essa proteção. Quando você tem amidalite é porque está muito inflamada, as amígdalas estão sendo muito atacadas. Então é melhor tirar aquilo ali no ponto de vista médico. Isso Tem os problemas, né? inclusive, a apneia do sono. Você Pois remove é, as amígdalas e exato. também perde. Doutor, as qual é alergias, hoje, esteticamente, a novidade aí de mercado aí que vocês, como profissionais do segmento, acharam bacana? Os O que vocês implantes também estão muito Na em alta, realidade, os né? implantes eles não são tão recentes, né? Os implantes eles fazem tempo que está como ferramenta no nosso portfólio de Eu quero criação. saber da novidade. Mas assim, hoje em dia, eu ministro cursos na área de estética e eu trabalho muito com a parte de adesão, ou seja, o material que fica colado no seu dente. E eu costumo dizer que a gente hoje vive na era da odontologia adesiva. Tudo que você vai fazer na sua boca, você usa adesivo. Mas, em termos de novidades, em termos de chamado marketing, né, em termos de virada de página na odontologia, a gente pode citar a parte digital. Né? Hoje em dia, a parte digital entrou forte na nossa profissão. Né? Hoje em dia, ao invés de você fazer aquela moldagem, onde você coloca aqueles materiais que o paciente fica sentindo ânsia de vômito, dá para se engasgar, tem claustrofobia. Hoje em dia a gente faz um escaneamento da boca do paciente, faz escaneamento do dente, faz escaneamento do preparo. Que legal. Eu acho que você deve, inclusive, ter passado por isso no seu tratamento. Ou seja, é um tipo de moldagem, um tipo de obtenção de modelo que não é físico, é digital. Então, o digital na odontologia hoje realmente veio para não ter mais retorno. A odontologia hoje ela não tem mais como trabalhar sem o digital. Veio para ficar, né? Exato. Mesmo que o profissional não tenha um scanner na sua clínica, ele já trabalha com o digital. Doutor, é verdade que tem motorzinho sem barulho agora? Porque aquilo é chato, hein? Na realidade, eu não vou... Aquilo é traumático. Não, você tão Aquele sem motor... barulho. Geralmente, quando eu escuto essa pergunta, eu respondo: no dia que você ouvir um avião passando sem fazer barulho, vai acabar esse barulho na odontologia, porque aquele motorzinho que faz barulho é uma turbina que faz girar através do compressor de ar. Mas hoje nós já temos... Eu, por exemplo, no meu consultório, eu não trabalho mais com o motor a turbina. Eu trabalho com motor elétrico. Então, é o elétrico que faz girar a minha broquinha, não a turbina. Então, esse barulho, a gente já está livre dele. Então eu vou lá. Se não tem um Não, mas barulhinho... em qualquer mas é consultório traumático, não estou falando, porque... Você vê, né? Não é nem o procedimento que me incomoda. Às vezes a sensação do medo, a espera da dor é pior do que a dor em si. É verdade. Né? Barulhinho é... Em termos assim de custo, qual o tratamento assim que está em mais custo no caso do seu trabalho? Quando a gente fala sobre materiais, porque às vezes uma consulta ela pode ter um custo mais elevado do que um tratamento físico, por exemplo, fazer uma restauração e extração. Uma informação vale ouro, é isso? Então, uma consulta clínica ela pode ter um valor, entre aspas, muito alto, dependendo do valor que você acha que aquilo vale. Mas, assim, em termos de custo na odontologia, o que faz elevar mais o custo nosso hoje em dia são os materiais, né? Quem trabalha, por exemplo, com terceirização, no caso que o paciente vai fazer uma lente de cerâmica, uma prótese de cerâmica, envolve laboratório. Mesmo que seja na própria clínica do paciente, mas são custos adicionais que você não vai ter, por exemplo, para fazer uma extração, para fazer uma restauração, que é um custo mais reduzido, devido ao material, certo? Só que tem um custo que é muito difícil da gente precificar, que é o quê? É a qualidade do profissional que você vai, né? É a segurança de saber que você tem mais segurança de saber que vai receber um tratamento mais adequado, sem muito probabilidade de erros. Insucessos a gente tem nos procedimentos, seja de qual for. Você pode esperar um resultado bom de um tribunal e às vezes não é o que você espera. Você às vezes diz, não vai dar certo, a gente consegue isso aqui. Isso é relativo, né? Jamais eu falo isso para o cliente. Mas a gente, resultado aí que está a diferença. Eu não sei se é mais ou menos esse termo que eu estou falando, se eu estou falando de uma maneira adequada. Mas assim, às vezes a gente, até mesmo você como profissional, acha que talvez aquilo tem uma próxima probabilidade de sucesso. Probabilidade sim. Né? E que às vezes vem insucesso, ou seja, não é o resultado que a gente espera. Ou seja, a decisão que foi tomada no tribunal não é o que você esperava. Apesar de você achar que foi errado, né?
Mas A gente vai a pé. não é assim. Mas isso acontece. O insucesso nos procedimentos, seja ele qual for, nas atividades profissionais. É o que eu falei no só começo. Quem né? faz muito, quem opera muito, quem faz muito procedimento, está mais propenso a ter insucesso. É uma questão de probabilidade. Mas, doutor, me diga uma coisa. Falamos aqui em lente, em faceta e tudo, mas tem um sistema bem mais antigo. Está em desuso aquela questão do clareamento dental com produtos químicos? Não é caseiro, né? Não é antigo, não. Não é antigo, não. Tem um feito em laboratório, e tem um em consultório, não é isso? E tem um feito em casa. Laser, a laser e Não, com produto, né? Deixa eu tentar, assim, tirar as separar aqui o joio do trigo. Na realidade, o tratamento de clareamento dental, ele existe e não é tão antigo. A gente às vezes a gente considera como tratamento prévio ao tratamento final. Você vai fazer umas lentes, às vezes você faz o clareamento antes, porque é mais fácil colocar uma dente clarinha em cima de um dente que já está claro do que em cima de um dente escuro. Claro. Então, o tratamento de clareamento, ele é feito através de contato com substâncias que entram em contato com o dente, ele modifica lá o tamanho de partículas que estão lá dentro e a luz vai refletir de maneira diferente e muda a cor. Essa parte técnica fica difícil de explicar aqui. Mas, basicamente, a gente tem dois tipos de tratamento de clareamento. Um que é feito no consultório e outro que é feito em casa. Nenhum dos dois é diferente do outro, é só o local que você atua. No consultório, por que ele é feito lá? Porque precisa da orientação do profissional, precisa do cuidado, precisa da avaliação do profissional para saber se aquele tratamento é ou não indicado, como usar. E a concentração da substância é mais elevada, onde pode danificar algum substrato da boca. Por exemplo, não pode chegar na gengiva, machucar sua gengiva. Então, essa substância não pode ser usada em casa sem orientação do profissional. Então, em casa, ele utiliza um produto com baixa concentração, onde não vai causar nenhuma sequela, vai ser um período mais lento, mais prolongado, mas o resultado é o mesmo. Eu já me disseram... Resumindo tudo, laser, não existe clareamento com laser. Não, o que existe é o seguinte, essa substância, independente dela qual for utilizada, quando você coloca luz, ela acelera o processo. Entendi. A luz, ela entra como um acelerador de processo. Tanto para andar faz mais utilizar rápido, a luz ou não. É o tempo. Mas imagina só, quando eu utilizo uma luz e que acelera muito o processo, esse processo pode ser tão brusco que causa sensibilidade do paciente. Eu não aguento. Foi o que eu ouvi de quem fez. Disse que quando fez no consultório ficou muito sensível e quando fez em casa não ficou tão sensível. Porque no consultório, ainda mais utilizando a luz, ele acelera o processo e doutor, eu fiz duas sessões. Calma. Entendeu? Entendi. Aí em casa a concentração é mais tranquilo. Menor, você utiliza sem luz, né? Então é uma concentração onde não vai irritar. É um tratamento mais demorado. É mais ou menos chamado homeopático, aos poucos, mas ele inclusive é o melhor. Porque ele não causa irritação para o paciente, ele causa o mesmo resultado como se fosse feito com luz, e ele é menos agressivo, e ainda por cima, ele recidiva menos, ou seja, o dente escurece com mais dificuldade. É aí que vem a minha dúvida agora. Como eu falei, 51 anos, nunca tive uma cárie na minha vida, não tenho uma obturação, mas o meu dente sempre foi amarelado, naturalmente. A minha pergunta é... Se eu fizer um tratamento desse em casa, por exemplo, isso aí afeta a questão da saúde do meu dente, de possibilitar que ele vinha a ter uma cárie que eu nunca tive? A primeira coisa que você precisa fazer é consultar um profissional para ele fazer uma avaliação clínica do seu caso, para saber se você não tem fraturas de esmalte, se você não tem exposição de dentina, se você não tem cárie que você não está vendo que tem. Então a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um profissional para ele fazer uma avaliação e fazer a indicação do tratamento correto. Mesmo que você faça em casa, você tem que passar, o correto é você passar para um profissional para ele indicar qual a substância mais adequada, qual a concentração, qual a frequência, para saber se... Porque cada um tem seu biotipo. Cada caso é um caso. Agora sim, pode causar problemas? O máximo que pode acontecer com você é a hipersensibilidade dentinária, certo? E se você não utilizar correto, vai causar queimaduras na gengiva, na mucosa. Você pode ingerir bastante a substância porque você não sabe a quantidade que está colocando. Então, a orientação profissional é fundamental. Não existe tratamento de clareamento sem orientação profissional. Certo. Mas pode causar numa pessoa que não tem propensão à cárie, pode causar de ele ficar mais propenso a ter cárie?
esse tratamento Não, do ele clareamento? não vai desencadear você ficar... O dente mais desprotegido, digamos. Não vai. Não existe Mas tem que danos ser, para a tem que estrutura ser, dental. Não, isso aí tem que entendi. ser, Porque os malefícios... pode ser nada doido, funcional, né? A complicação não é só a cárie, né? Existem outras complicações Sim, que sim. o profissional tem que avaliar para evitar de tratar e depois você Não, já chega isso aí é com o Olha, problema. pode... É porque eu fiz o clareamento, né, no consultório e foi insuportável. Porque eu fiquei com muita sensibilidade e me deixava tão nervosa que até uma mosquinha que passasse assim eu irritava. Deixa a gente muito irritada aquela sensibilidade. Aí eu preferi fazer mesmo em casa e fiz por um tempo. Aí existe um tempo para você voltar, ou você mesmo que avalia e vê, não, tá amarelado de novo. É por isso que precisa de uma avaliação do profissional para saber quanto tempo você tem que Certo. usar, qual a concentração, qual é a substância mais adequada Entendi. para você, saber por que é que você teve essa sensibilidade, fazer um tratamento de utilizando dessensibilizante para deixar seu dente mais resistente para evitar mais sensibilidade. Entendi. Saber qual é a frequência, concentração. Doutor, eu só mudando um pouquinho do assunto rapidinho, porque o pessoal tira muito o siso. É necessário fazer a retirada desses dentes? Ou tem pessoas que não precisam, convive o resto da vida, já tem outros? É uma pergunta assim que eu acredito que... Excelente pergunta. Que muita gente tem a dúvida, tem que tirar esse siso ou não, dá problema futuramente? Ou tem pessoas que podem conviver com esse siso o resto da vida? É o Como famoso isso? dente do juízo, né, que fala? É. Você tirou os dois, não foi, olha? Tirei, não tem mais nada. Aí o juiz eu foi- acho que eu tirei 4. O juiz foi tudo junto, não foi? Tirei tudo uma vez. Na realidade é interessante porque todas as perguntas que foram feitas Tu também pra não mim, tem nenhum, viu, macho? todas as perguntas que foram levantadas aqui, eu poderia responder sempre com a mesma resposta. Cada caso é um É um caso, Porque a é. gente Mas não- tudo é assim. Mas aí por isso que precisa da avaliação profissional. Não, mas ele tá dando uma geral, Não, né? tudo bem, É. mas por que eu estou falando isso? É porque assim, o ser humano, a espécie, o Homo sapiens, ele tinha Posso concluir só, né? O complicado ser humano, a espécie Homo sapiens. Ele tinha, inclusive, o quarto e terceiro molar. Então, com o avanço da evolução da espécie, esse dente foi desaparecendo, então ele não existe mais. E aí, o que é que acontece? Por isso que alguns pacientes têm dente terceiro molar, outros não têm, tem os superiores, tem os que não têm. É um dente que a geração dos netos dos seus netos, não vai ter mais terceiro molar. A porque modificação. A tendência... É a microevolução. Pois Isso aí é, é aí o que é que totalmente... acontece? Antigamente o homem precisava Dentro da espécie. caçar, rasgar a pele do animal na boca, então ele precisava muito usar isso aqui. O que é que se faz hoje em dia? A criança é no Danone, é no suco, é no milkshake, Mastiga ele não mais utiliza não. mais. Por isso que a gente vê com muita frequência pacientes, crianças que estão com apinhamento de dentes, não tem espaço para tanto dente, porque não existe o estímulo e desenvolvimento da mandíbula. Olha Se você levar isso em gerações e gerações, vai faltar espaço para tanto dente. Doutor, uma pergunta importante. Só complementando, se por acaso a minha mandíbula, o tamanho dos meus dentes, permite espaço para ter os dentes, inclusive os terceiros molar, para que eu vou extrair? Rapaz, Não, eu vou pera dizer só um uma coisa. minutinho. Isso aqui eu tenho que falar. Não, você tá acabando. É Se o por primeiro acaso- cirurgião Não. dentista que eu quero aqui bater palma, tá certo? Primeiro não, segundo. A primeira foi uma que me falou isso, disse, Carlos, se tá tudo bem... pra Sim, que já eu batemos mexer? palma, vai. Porque eu tenho todos os molares. Doutor. E a maioria dos cirurgiões dentistas que fazem limpeza, como eu disse, só fazem limpeza. Ah, nós temos que tirar esse molar. Ah, nós temos que tirar esse molar. Eu digo, Doutor. deixa quieto. Eu acho que só tem que tirar se por Deixa acaso tiver quieto. indicação. Doutor, o flúor. Se houver indicação. Muito bom. Tem uma fala aí Deixa das quieto. pessoas que o flúor, quando criança, você aplicar o flúor é importante, ou não? Na realidade, é até bom você tocar nesse assunto, porque o que é que acontece? A ciência, os pesquisadores, os dentistas que trabalham nas pesquisas, eles passaram anos e anos pesquisando para dizer que o flúor é saudável, o flúor é indicado na prevenção da cárie. Aí chega uma blogueira e fala uma informação, dizer que flúor faz mal para a saúde. O que é que acontece? Uma informação numa mídia Distorcida, dessa derruba 20, 30, 40 anos de pesquisa científica e séria. Já pensou? Entendeu? Então, por quê? Porque as pessoas estão se baseando por Google, Influências negativas. Felipe Neto é o cara, sabidão. Instagram, os podcasts que o cara chega e Ele não fala o sabe que nem quer. quem ele é. Digital Você fala- influencer.
experiências Bom, negativas. gente, é o aquilo se seguinte, toma como vamos lá. verdade. E o flu? Não, mas o Essa flu, lei ele acabou de dizer. exatamente. O essencial. que se sabe hoje em dia é porque o flu ele tem que estar presente na boca. Na boca, é. Para que, constantemente, para que quando houver A dentista dos meus filhos, flu ela protege. aplica sempre o flúor, né? Uma vez por ano, aplica lá. Existia até a fluoretação da água, né? Bom, vamos lá. Flaviano, como é que ficou a Áurea Cedrais? Vamos a mostrar sua arte, agora. meu Deus! Vai lá. Vai lá, vai, se dá pra ela segurar, vai. Meu Rapaz, aí é a calmaria, mas tu melhorou o Maciel, melhorou a Áurea, melhorou todo mundo, mancho. Que Olha isso? aí, olha. Olha aí, rapaz. Gostei. Ah, Gente, como eu tô bochechuda. top. Desarmonização do queijo. Foi. Harmonizar o mesmo Sei. destino Vai, do segura Maciel. aí, Áurea, presta atenção. Segura aí tua. Flaviano, ficou excelente. Flaviano é top, ficou top demais. Gostei muito. Ei, não encosta no preto velho não, que dá uma azada danada. Não, deixa aí, não tenho medo de preto velho, não. Ei, deixa eu falar uma Eu coisa. tô lavada no Vai, sangue de 15 Cristo. 15 segundos, mas não mais, acabou nosso tempo. Muito obrigada, doutor, por ter nos atendido aqui, trazido tantas informações maravilhosas. Obrigada a você que nos permite adentrar aí no seu lar. E para falar comigo, @Áurea Cedrais, e também na minha bio lá do meu Instagram, você encontra a clínica Áurea Cedrais, fica no Shopping Aldeota. Tchau. Tchau, Tchau. Áurea. Rebouças, Beijo. 15 segundos. Aí eu não deixo falar. Não tem condição. Eu ainda... Muito boa noite, Deus abençoe. Instagram, Carlos Rebouças, ponto advogado cristão. YouTube, TikTok, Kuai, tudo É o mais. menino da internet. Carlos Rebouças, ADV. Flaviano. Mais uma vez, agradecer pelo convite de vocês, parabenizar pelo programa, parabenizar aí pelo doutor Obrigada, aí, viu? tá bom? E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, flaviano.arte no Instagram, quero mandar um beijo para minha esposa, para minha filha e parabéns aí. Doutor, por favor, nosso público em casa. Bom, mais uma vez parabenizar o programa por essa iniciativa de levar informação séria lá para os seus ouvintes. É um prazer em conhecer pessoalmente vocês e espero que o que eu tenho falado aqui tenha Top. a oportunidade de clarear, né, algumas dúvidas que o ouvinte Inclusive os dentes, clarear os Exato. dentes. Quer clarear o dente, procura o lembrar doutor aqui. lembrar que qualquer dúvida procure um profissional. É isso aí. Não se De baseie qualidade. É. E lembrando vocês aí de casa que o programa é de terças e sextas-feiras, às 20h30, às 8h30 da noite, e domingo a reprise às 18 horas. Fiquem ligados e até domingo às 18 horas aqui no Acerto de Contas.